Quem é que pode ou não pode ter armas nucleares na atualidade? Tudo bem, gente? Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do Parabólica, e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre isso. Quem é que pode? Quais são os acordos internacionais? O que está valendo agora? Isso tudo para você não se perder quando entrar numa discussão, quando ver alguma matéria e para te ajudar a fazer a prova também. Olha só, então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito, curte esse vídeo porque tem história, filosofia, sociologia, atualidades, história da arte, geografia, tem muito conteúdo aqui para o Enem e demais vestibulares. Vamos lá então falar sobre isso. É preciso ter um acordo sobre armas nucleares? Sim, porque talvez hoje a gente não saiba disso, mas a gente não consiga sentir na pele. Mas durante a Guerra Fria, principalmente quando a gente fala ali de décadas de 60 e 70, a tensão de uma nova guerra mundial, de uma guerra nuclear, era muito grande. Principalmente envolvendo os Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro. Ambas as nações tinham armas nucleares e outras também. Então era preciso ter um acordo, porque uma guerra nuclear, naquele ponto, e isso trazendo para a atualidade, significa o fim da humanidade, isso aí sem dúvidas nenhuma. Então uma guerra nuclear era preciso ter uma regulamentação, acordos, tratados assinados pelas potências, não só com potencial nuclear, para que sejam regularizadas essas armas nucleares. Então vamos lá. Em 1970 foi assinado, existem alguns outros, a gente até vai falar aqui, mas o que está em vigor até hoje, o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, o TNP. Quem que assinou esse acordo hoje, só para constar, porque ainda o acordo é aberto para novos signatários, hoje o acordo conta com 189 países membros da ONU que assinam esse acordo. Desses 189, nós temos 5 que têm declaradamente armas nucleares. Estados Unidos, Rússia, naquele tempo era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, quando ele entrou em vigor, ele foi assinado em 68 e entrou em vigor em 70. Reino Unido, França França e China. Então são esses 5 países que têm declaradamente armas nucleares para fins militares, e aí não escondem para fins militares. A Rússia, se eu não me engano, tem a maior parte das ogivas, mesmo alegando que inclusive parte dessas ogivas está desativada, tá bom? Só que o acordo não é assinado só pelos países com armas nucleares. Os outros países também assinam porque eles têm interesse nisso, inclusive, para manutenção, para estabelecimento da ordem, da paz no mundo, logicamente. Um detalhe aqui interessante é o Brasil, ele demorou para assinar. O Brasil vai entrar como signatário do acordo só em 1998, dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso. Motivos, vamos lá, o motivo por que não era signatário antes. O Brasil alegava antes que existia um certo monopólio das potências com armamento nuclear. Então o Brasil se opunha, não ao tratado, mas se opunham à liderança dessas potências, o abuso, alegavam um abuso de poder dessas potências. A partir de 98 o Brasil assina, porque o Brasil também passa a querer, a reivindicar uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, uma cadeira permanente no Conselho de Segurança da ONU, que não aconteceu até hoje. O Brasil, inclusive, recentemente teve a presidência por um mês, por um tempo, porque essa presidência ela é rotativa, mas o Brasil passou a reivindicar também, e aí assinou o tratado, mas também por essa questão de normatizar ou regularizar a questão de posse de armas nucleares. Vamos lá, eu vou passar um gráficozinho, um mapinha para vocês aqui, ó. É esse mapa aqui, ó. Ele é do International Peace Research Institute, que é um instituto sério, com base, se eu não me engano, em Washington, mas ele é um instituto sério, a gente já trouxe outras pesquisas dele em outros momentos aqui para o nosso canal. É um que faz uma avaliação, uma estimativa daqueles que possuem armamentos nucleares. Então aqui a gente está falando de fins militares. Vamos reparar aqui os Estados Unidos, que a gente já sabe, lá com 5.550, o país que mais tem ogivas nucleares, isso ficou muito evidente nessa guerra entre Rússia e Ucrânia, é a Rússia com 6.257, apesar dela afirmar que muitas estão desativadas, mas isso é inclusive um histórico que vem lá desde
da Guerra Fria, quando ainda era a União Soviética. Os outros países que são signatários, vamos lá, gente, que são signatários do Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares são. Então a gente tem ali o Reino Unido, a França e também a China ali embaixo, estão vendo? Com 350 ogivas. Vocês podem perceber que existem outros países que não são signatários do acordo, mas que estão aqui, como, por exemplo, a Israel, como, por exemplo, Paquistão, Índia e Coreia do Norte. E é deles que a gente vai falar a partir de agora. Então, é o seguinte, o que nós temos? Os demais signatários, certo? Antes de falar desses países, os demais signatários do acordo, mas que não possuem ogivas nucleares, que não possuem bomba nuclear para fins militares, como é o caso do Brasil, eles se comprometem a não desenvolverem, certo? A não desenvolver tecnologia militar nuclear. Então vamos pensar, como eu falei para vocês, no Brasil, mas eles podem utilizar, certo? Tecnologia nuclear para fins pacíficos. Enquanto a gente está falando de fins pacíficos, a gente está falando do quê? De energia nuclear. Energia nuclear. Só que tem que ser comprovadamente utilizado, direcionado para energia nuclear. Não pode simplesmente falar que está fazendo energia nuclear e está fazendo, na verdade, uma bomba atômica. Não pode. Então, por isso, você precisa ter um órgão de regulação mundial. Tá? O órgão é a AIEA, que é a Agência Internacional de Energia Atômica. Então, o país que se compromete a produzir energia nuclear, ele precisa estar sujeito às regularizações da instituição, que é internacional e é mundial, e ela vai sempre fiscalizar, ela tem acesso livre a tudo que é produzido em um determinado país. Mas tem mais coisas a falar aqui para vocês. Em 1991, a África do Sul, ela tinha um programa militar nuclear, a África do Sul. Ela abandonou voluntariamente o seu programa nuclear em 1991, já entrando em acordos com a comunidade internacional, principalmente porque em 91 a gente está falando sobre o fim do sistema do regime, né? Não é um sistema, é um regime de apartheid na África do Sul, a segregação racial. Ele acabou definitivamente em 1994 e há quem diga que existe até hoje, só que sem uma regulação estatal. Há quem diga porque o preconceito ainda é muito grande, mas não é esse o assunto do vídeo. A África do Sul abandonou voluntariamente em 1991 o seu programa nuclear. Então tá, então a gente tem esse ponto que a gente está falando aqui. E aí ela entrou como signatária em 1991 no acordo de não proliferação de armas nucleares. Ela abandonou para poder entrar, porque não podia entrar tendo arma nuclear, tá bom? Então ela abandonou para entrar e aí ela passa a defender a partir desse momento a não proliferação. Um outro país, e esse é o que traz muitas discussões para a atualidade, é envolvido com questões de guerras, inclusive atuais, quando a gente fala de Israel, Palestina, inclusive, você tem toda uma questão de pisando em ovos sobre isso, é o Irã. O Irã, ele passou a desenvolver o seu programa nuclear a partir da década de 50 e 60. O programa nuclear do Irã, certo? Alegando fins pacíficos, energia nuclear. Só que o que aconteceu no Irã, então é importante a gente ver fazer essa relação geografia e história. O que aconteceu no Irã no final da década de 70? Aconteceu no Irã a Revolução Islâmica, a Revolução Iraniana a partir de 79. O Irã se tornou naquele período uma república teocrática, né, com a força do Ayatollah, o Ayatollah Khomeini. A gente já falou disso em outros vídeos, tem vídeo aqui no canal. E na década de 80, em 82, o Irã entra numa guerra, que é a guerra Irã-Iraque contra o Iraque. Os Estados Unidos, naquele período, apoia o Iraque contra o Irã. E aí começa um período, um processo de desconfiança do Irã, certo? É importante destacar o Irã enquanto uma república teocrática, de orientação xiita, passa a ter uma desconfiança do Irã que esse enriquecimento de urânio para fins pacíficos, na verdade, ele é para fins militares, que o Irã estaria, em tese, mentindo sobre isso, mas fazendo bombas, sim, de destruição em massa, bombas militares. Os Estados Unidos se opondo ao Irã ali na guerra Irã-Iraque. A gente sabe disso. Tem outras coisas também que não cabe ficar aprofundando aqui, porque tem vídeo no canal, mas os Estados Unidos também apoiou, armou o Irã durante essa guerra também. Não armou só o Iraque. Armou o Irã também
de forma clandestina, certo? Vendeu armas para o Irã de forma clandestina. Isso foi descoberto lá pelo Senado estadunidense, que a CIA fazia esse processo. Então o Irã, até hoje, ele gera desconfiança, tá? Pela questão do enriquecimento de urânio. E aí, as relações entre Irã e Estados Unidos, principalmente, são relações bem delicadas de se lidar, de se tratar. Acontece que em 2015, atenção, é assinado um acordo com o Irã. Esse acordo é chamado de Plano de Ação Conjunto Global. Ele é assinado entre Estados Unidos, as potências que são declaradamente com bomba atômica, que tem Estados Unidos, Rússia, França, Reino Unido, certo? China, e aí entram algumas outras potências, como a Alemanha, que acaba crescendo muito no cenário internacional, mesmo não tendo a bomba atômica, até onde se sabe, e a União Europeia. E aí você tem a representação de todos os países que são membros da União Europeia. Assinam com o Irã um acordo. Qual que seria esse acordo? De que o Irã ele se responsabiliza a partir de 2015. Nos próximos 13 anos, esse acordo tem validade por 13 anos, então você faz o teu cálculo aí de quanto tempo já esse acordo está em vigor. Ele começou em 2015 a entrar em vigor. Ele teria que eliminar 98% das suas reservas de urânio enriquecido, mesmo alegando que é para fins pacíficos. Reduzir 2/3 dos centrifugadores de gás do país e não se comprometer nos próximos 13 anos, a partir de 2015, a não construir usinas nucleares especializadas, tá bom? Só que tem um porém. No ano de 2018, nos Estados Unidos, através do presidente dos Estados Unidos na época, o Donald Trump, os Estados Unidos se retiraram do acordo, alegando que o Irã estava desobedecendo o acordo, estava enriquecendo mais urânio do que era previsto no acordo. Então, os Estados Unidos se retirou do acordo, ele também rompeu, tá bom? Foi considerada, inclusive, uma falha, né, internacional, os Estados Unidos, por conta dessas relações delicadas, mas você sabe que o Donald Trump não estava muito ligado nessas questões de delicadeza ou não. E hoje existem rumores, existem novas tentativas de reaproximação do Irã com os Estados Unidos na questão nuclear, de um novo debate sobre novos acordos ou retomada do acordo. Principalmente porque, para a gente fazer essa conexão, a gente está vivendo um período tenso de guerra no Oriente Médio entre Israel e Palestina, e o Irã ele se coloca contra Israel. Dá uma possibilidade aí contra Israel. Israel é aliada dos Estados Unidos. O Irã tem criticado já de muito tempo as atitudes de Israel em relação à Palestina. Então as relações elas são bem mais complexas. E por último, mas não menos importante, alguns outros países que não são signatários do Acordo de Não Proliferação de Armas Nucleares em 1970, mas que possuem armas nucleares. Vamos começar com Índia e Paquistão. O Paquistão tem um pouquinho mais de ogivas do que a Índia. Há uma questão local sobre essa relação. Aqui no canal, se vocês procurarem, se eu lembrar eu coloco, mas eu não sei se eu vou conseguir lembrar. Mas aqui no canal tem um vídeo explicando qual que é a relação entre Índia e Paquistão. Então há uma relação entre Índia e Paquistão. Então os dois mantêm armas nucleares, alegam assumidamente que já fizeram testes nucleares, mas não são signatários do Acordo de Não Proliferação. A Coreia do Norte já foi signatária do acordo. Ontem saiu um vídeo falando sobre a Coreia do Norte. Eu dei uma introduzida nesse assunto, o que deu a ideia de criar esse vídeo de hoje. A Coreia do Norte ela foi signatária durante um período do acordo, mas ela se retirou em 2003. E ela também declaradamente tem e faz testes nucleares também, com a justificativa de autodefesa. Tá bom? Agora, existe um país, e eu falei isso ontem também, que ele não assume que tem armas nucleares, mas ele também não nega, tá bom? Ele não nega, que é Israel, tá bom? Possivelmente tem sim armas nucleares, mas Israel não é signatária do Acordo de Não Proliferação. E, inclusive, as ogivas de Israel possivelmente são da relação estreita que Israel tem com os Estados Unidos da América, tá bom? Então tá aí, a gente deu um panorama para vocês de quem pode ter de acordo com os tratados, de acordo com o Acordo de Não Proliferação, de acordo com esse acordo, quem não pode ter, mas tem,
e quem não fala, né? Então, mas está aí para vocês, aí fica a dica para vocês agora, se quando virem alguma outra notícia internacional, se interarem de conflitos internacionais, essas questões, entrou a questão das ogivas nucleares, de armamento nuclear, vocês já lembram diretamente desse vídeo. Eu vou ficando por aqui, vocês sabem, eu amo vocês de coração, um grande beijo, fui!